A 90ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife. Convido o vereador Renato Antunes para que componha comigo e o vereador Almir Fernando a mesa diretora dos trabalhos, funcionando o vereador Almir Fernando como segundo secretário e o vereador Renato Antunes como primeiro secretário. Então, assim composta a mesa, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da reunião anterior. Ata da 89ª reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 13 de novembro de 2018, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Carlos Gueiros e Chico Kiko, aos 13 dias do mês de novembro do ano 2018, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala das Sessões, do andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Carlos Gueiros, ocupará a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Ivan Moraes e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário. Ela foi aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constar as seguintes matérias: projeto de lei 194/2018, de autoria do vereador André Regis, requerimentos 5396 a 5405/2018, de autoria do vereador Davi Muniz. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador com a tribuna, o vereador André Regis, repercutiu que está entrando com requerimento sobre o abandono da passarela da Avenida Herculano Bandeira. Também criticou o programa de distribuição de tablets para alunos do ensino fundamental 2, dizendo que este foi interrompido em 2015, informou que fiscalizará as escolas públicas de ensino fundamental para saber quais estão mantendo o referido programa ativo e pediu explicações. O senhor presidente comunicou ao prefeito em exercício, o ilustríssimo senhor Eduardo Márcio, encontra-se na casa para uma visita e aproveitou para formar uma comitiva composta pelos vereadores Rinaldo Júnior, Michele Collins, Rodrigo Coutinho e Ana Lúcia, para conduzi-lo ao plenário. O senhor presidente desejou que fosse comum a visita frequentemente do governador e do prefeito nessa casa. O prefeito, em exercício, Eduardo Marques, falou da emoção de vir à Câmara e também salientou os 7 mandatos como vereador, dizendo que não se recorda de um presidente da Câmara assumir como prefeito interino. Falou pela ordem o vereador Renato Antunes, que parabenizou o prefeito em exercício. Pela ordem também falou o vereador Rinaldo Júnior, que indagou sobre a permanência do presidente em exercício. Senhor presidente, consultou a casa a respeito do horário da sessão de amanhã, pois todos devem ter recebido um memorando informando da necessidade que o patrimônio tem de fazer uma dedetização em todas as dependências do prédio e que amanhã, a partir das 12 horas, seria inconveniente esse trabalho com a sessão à tarde. O senhor presidente, ex-ofício, falou no pequeno expediente a vereadora Ana Lúcia, e para que a tribuna do pequeno expediente, a oradora veio falar na iniciativa do Partido Republicano Brasileiro, partido ao qual pertence, que anunciou oficialmente a criação da primeira faculdade ligada a uma instituição partidária. Próximo orador ocupa a tribuna, a vereadora Michele Couto, repercutiu sobre o projeto de lei número 104/2018, que institui a cidade do Recife programa Busca Ativa. Próximo orador ocupa a tribuna, a vereadora Ivan Moraes, repercutiu a audiência pública que foi realizada pela manhã, que diz respeito à mortalidade materna na nossa cidade. O próximo orador ocupa a tribuna, o vereador Rodrigo Coutinho, relatou que hoje pela manhã teve a oportunidade de acompanhar a entrega de 50 novas unidades habitacionais na cidade do Recife. Falou pela ordem o vereador Gilberto Alves, que falou que está se programando para a reunião amanhã à tarde, porém não será possível. Convidou a todos a Comissão de Acessibilidade e Mobilidade para se reunir após o término dessa sessão. O senhor presidente determinou ao segundo secretário que procedesse a chamada regimental a oportunidade que for registrada as presenças de senhores vereadores, membros desse poder,
Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, o qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 5406 de 2018, de autoria do vereador Carlos Gueiros, foi aprovado. Requerimento de número 5392 de 2018, de autoria do vereador Hélio da Guabiraba, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5398 de 2018, de autoria do vereador Davi Muniz, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5403 de 2018, de autoria do vereador Davi Muniz, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5410 de 2018, de autoria do vereador Davi Muniz, foi aprovado. Segunda discussão dos pareceres 475 e 402 de 2018, respectivamente, às comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 102 de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias: discussão única do requerimento 5430 de 2018, de autoria do vereador Anderson Florencio, foi aprovado. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Chico Kiko, no horário destinado ao grande expediente. Primeiro orador ocupar a tribuna, vereador Ivan Moraes, repercutiu sobre o encerramento do contrato de gestão do Museu Passo do Alfrevo, que tem prazo vigente até hoje, restando dúvidas sobre a abertura do preferido museu neste fim de semana, que é um importante período por se tratar de um feriado prolongado. Foi aparteado pelo vereador Rodrigo Coutinho, que se colocou à disposição do vereador na tribuna para encontrar a solução à problemática. O próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Rodrigo Coutinho, tratou sobre o projeto de lei 20/2018, aprovado ontem, que estabelece a política de meio ambiente da cidade do Recife. Destacou ainda que a separação do lixo prejudica a geração de emprego no município. Foi aparteado pelo vereador André Regis, que fez uma reflexão sobre os gastos do poder público para manter a cidade limpa, tendo em vista o grau de educação da população. Informou também que em países desenvolvidos o lixo é transformado em riqueza. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, às 10 horas, em uma reunião ordinária no local do costume. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem direito. Lida a ata, senhor presidente. A ata lida está colocada em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário faça a leitura do expediente. Projeto de Resolução 35/2018, de autoria do vereador Heriberto Rafael. Feita a leitura do expediente, vou dar início ao pequeno expediente, convidando os senhores vereadores inscritos para que usem o tempo regimental, e o primeiro deles é o vereador André Regis. Presidente, eu vou declinar. Declinado, convido a segundo vereador inscrito, a vereadora Michele Colles. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, todos os presentes. Eu gostaria de compartilhar com os senhores e senhoras que ontem foi sancionado um projeto de lei de nossa autoria, ali na Prefeitura à tarde, junto com o prefeito, também junto com o vereador Rinaldo Júnior, também foi sancionado um projeto dele, e também com a vereadora Natália de Menudo. Esse projeto ele institui no calendário oficial da cidade do Recife a Semana Municipal de Conscientização sobre Diagnóstico, Acompanhamento e Tratamento da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida, conhecida popularmente como AIDS. Pernambuco tem atualmente 8.000 casos de AIDS. O vírus HIV prejudica o sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo contra as doenças. A AIDS representa o estágio mais avançado da infecção, que, apesar de não ter cura, tem tratamento, o qual pode melhorar a qualidade de vida e impedir a evolução da doença. A transmissão do HIV pode ser por meio de relação sexual,
contato com sangue contaminado e também pela transmissão vertical da mãe para o filho através do leite materno. Desde 1983, as notificações se iniciaram no estado de Pernambuco e já foram registrados 25.218 casos de AIDS no nosso estado. E mais de 10 mil pessoas já morreram com essa doença, ou seja, quase a metade das pessoas que são infectadas no estado de Pernambuco tem morrido. Em 2017, foram registrados 396 novos casos, sendo que 259 foram entre homens e 137 casos foram entre mulheres. Disso, houve 421 mortes pela doença. São números muito alarmantes, daí a necessidade da gente poder atentar para essa doença que tem matado tantas pessoas e que é uma doença silenciosa, que teve um período que se ouviu muito falar, mas hoje em dia é algo velado, algo que não se fala muito. Então, as pessoas não têm muito consciência da prevenção que pode ocorrer até no salão de beleza. A mulher fazendo unha, ela pode também pegar através do sangue que passa de um alicate para outro. Então, são iniciativas simples do cotidiano que precisam ser tomadas para que essas doenças sejam afastadas. A maior parte dos casos comete a população feminina, foram 16.300, aliás, a população masculina, foram 16.344 casos registrados. No público feminino foram 8.874, a maioria dos pacientes entre 30 e 39 anos. Foram 9.280 casos, 36,7%, seguida do público de 20 a 29 anos. Nos casos acima de 13 anos, 24.599. Quando analisada a categoria de exposição, a maior parte dos casos envolve a transmissão via sexual ou de acordo com a declaração do paciente. Alguns não sabem como foi que pegou a doença. E é aí onde mora o perigo. A gente não tem como dizer exatamente como foi que essa doença foi transmitida. No público masculino, são 4.944 casos entre relações sexuais heterossexuais, 3.949 relações homossexuais, 24%, e ainda há 4.700 casos que são ignorados. São justamente esses casos que não se identificou como foi que a pessoa pegou a AIDS. No quesito cor, a maioria das pessoas se declaram pardas. Entre 1983, o dia 24 de outubro do ano passado, aconteceram 10.772 mortes no estado de Pernambuco por AIDS. Por isso, esse projeto é tão importante para conscientizar a sociedade sobre os assuntos relacionados ao indivíduo portador dessa síndrome, para a promoção dos direitos humanos, bem como para conscientizar a população sobre o diagnóstico, o acompanhamento e o tratamento. Então, é disso que trata o projeto: diagnóstico, acompanhamento e tratamento da AIDS na cidade do Recife. Mesmo com tantos avanços na medicina e todo o esclarecimento, a população ainda sofre com a doença. Por isso, a criação dessa semana, que é tão importante para que nós possamos debater, fazer seminários, palestras, panfletos educativos, para que leve esses temas para as escolas, que leve esses temas para as universidades. E esse é o nosso objetivo. Então, a partir desse ano, a partir do dia 1º de dezembro desse ano, nós já vamos ter na cidade do Recife a semana de conscientização e combate à AIDS. Gostaria de agradecer a atenção do prefeito Geraldo Júlio e ontem do prefeito em exercício Eduardo Marques e de todos os vereadores dessa casa que aprovaram essa lei por unanimidade, e foi sancionada ontem mais uma lei na cidade do Recife para contribuir com a população. Lei 294 de 2017. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde. Bom dia. Obrigado, vereador. O próximo vereador senhor inscrito. Presidente, Pois não. eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, no momento oportuno, que fizéssemos um minuto de silêncio
em homenagem à memória de Genival Costa de Barros Lima, que foi conhecido como Gena, jogador de futebol, conhecido de todos nós, principalmente aqueles que admiram o Clube Náutico Capibaribe, onde ele foi hexacampeão, e também o Santa Cruz Futebol Clube, onde ele foi pentacampeão pernambucano, ou seja, foram 11 títulos em sequência, e ele está na memória afetiva de todos aqueles que gostam de futebol, que praticam o esporte. Então, nesse sentido, eu peço a Vossa Excelência essa homenagem em nome da cidade do Recife. Muito oportuno o seu requerimento, vereador, e em atendimento a ele, neste momento já nós vamos pedir a todos que de pé façamos 1 minuto de silêncio, em solidariedade, em homenagem póstuma ao nosso Gena, muito bem lembrado por Vossa Excelência, Genival Costa de Barros Lima. O senhor vereador Renato Antunes tem o tempo regimental para usar a tribuna. Bom dia a todas e a todos. Senhor presidente, eu confesso que eu não iria nem falar no pequeno expediente, mas depois de 1 minuto de silêncio, refleti, e vale a pena falar, porque eu acho que a gente também deveria ter 1 minuto de silêncio aqui, mas na cidade não, a gente poderia reverberar e gritar na rede social contra a atitude do governador Paulo Câmara, que infelizmente, antes de viajar merecidamente de férias, enviou para a Assembleia Legislativa o que nós chamamos de pacote da maldade, vereador Jairo Brito, porque é um pacote da maldade. É uma prática do Executivo, no final do ano, encher a Casa Legislativa de projetos, que acontece também aqui em Recife muitas vezes, onde não dá tempo para fazer uma análise correta, e aquela velha ideia, né? Manda que se aprova tudo, mas o que mais me chamou a atenção é que nesse pacote da maldade está aumento de imposto, vereador. Nós acabamos de passar de um processo eleitoral difícil, inclusive aqui em Pernambuco, quando ele foi eleito com uma margem muito pequena, e ele fez uma promessa muito boa, vereador Davi, porque atinge sobretudo aqueles que precisam, que são necessitados, com o intuito de erradicar a fome e a pobreza, que é a promessa de pagamento do 13º do Bolsa Família. Mas em nome de uma promessa eleitoral, ele aumenta uma carga tributária em Pernambuco que já é tão pesada. Então, no meu ponto de vista, isso é mais do que uma tentativa de fraudar o processo eleitoral, porque ele promete aquilo que não pode cumprir. Porque se ele não tem caixa para cumprir, quem vai pagar agora é o contribuinte. Então, no meu ponto de vista, merecia sim 1 minuto de silêncio, mas de reflexão, sobre tudo aquilo que a gente está prometendo, vereador. Porque em campanha eleitoral tem uma maneira de se prometer tudo. Mas como vai se cumprir isso? Pernambuco hoje já tem um déficit elevado, se fala hoje em pagamento de folha de salário, vereador André Regis, mas é obrigação pagar folha de salário. Fala-se que paga-se em dia e arrota-se, a palavra é essa, como se isso fosse lá grande coisa, é papel do gestor pagar o seu servidor. Mas Pernambuco hoje tem mais de 500 milhões anual inscrito em restos a pagar. O que é isso? É dívida de um ano que rola para outro ano. Às custas de uma promessa que se paga em dia, mas a dívida está rolando. E agora o que vai acontecer? Quem vai pagar essa conta? Todo trabalhador, todo assalariado, que quando vai comprar lá a sua água, comprar seu refrigerante, vai pagar mais imposto do ICMS. Então fica aqui meu registro, eu não poderia deixar de repercutir, embora seja uma matéria de interesse estadual, mas reflete no cidadão de Pernambuco, que o governador Paulo Câmara, para cumprir uma promessa de pagar 13º, está onerando o povo pernambucano.
Eu penso que onerar e aumentar impostos, não que não seja legítimo, é legítimo aumentar impostos, mas seria essa a última medida, porque ele não corta dinheiro da propaganda dele. Anualmente a gente vê lá na LOA do município milhões de propaganda que o governador Paulo Câmara impõe e constrange a Assembleia Legislativa a aprovar. E o prefeito Geraldo Júlio também impõe essa casa a aprovar. Milhões de propaganda, e por que não se corta dessa verba para pagar 13º do Bolsa Família? Por que não se tira de cargos comissionados, que são muitos? Não estou falando de servidores efetivos, não. Servidor efetivo, concursado, são servidores de carreira, é a memória do Estado. Mas milhões de cargos comissionados no governo do Estado, muitas vezes, e aí tinha a Decasp que estava investigando, hoje não tem mais, muitas vezes de funcionários fantasmas. E por que não se corta na raiz? E aqui fica meu registro, fica meu pesar, meu 1 minuto de silêncio. Ao pacote da maldade do senhor Paulo Câmara, que foi viajar de férias, diga-se de passagem, e eu fiquei muito feliz, vereador Heriberto Rafael. Ontem eu fui recebido pelo governador. Que prazer. Mas o governador em exercício, o deputado Heriberto, que teve a grandeza de convocar essa Casa Legislativa para conversar sobre política, para discutir Pernambuco, coisa que o governador Paulo Câmara, infelizmente o prefeito Geraldo Júlio, só faz às vésperas de processo eleitoral. Excluir o parlamento da verdadeira discussão. Porque quando é para discutir, eles impõem o pacote da maldade, para a gente voltar aqui às pressas, porque é assim que é feito aqui e agora é feito na Assembleia Legislativa. São muitas vezes projetos em caráter de urgência, que de urgência não tem nada, a urgência é do bolso dele e dos interesses dele, constrange a Assembleia e muitas vezes essa casa também é constrangida com esses pacotes da maldade. Então fica aqui meu registro, meu lamento, porque quando eu vi essa medida no guia eleitoral, vereador, aumentar o 13º, pagar o 13º, eu vibrei, porque eu conheço famílias que precisam desse recurso. O governo do PT muito bem utilizou essa política social distribuindo renda, é verdade. Ampliou, não é isso, vereador Jairo Brito? Mas o governador prometeu que ia dar o 13º. Mas quem vai pagar a conta? E aqui fica meu registro e a minha indignação. Quem vai pagar essa conta? Ele deveria, né, como bom gestor que ele diz que é, já fazer o prévio planejamento de saber onde é que vai tirar o recurso. E não assaltar o bolso do cidadão pernambucano, aumentando uma carga de impostos que já é tão pesada. Porque eu não sou contra imposto, não, porque faz parte do processo. Agora que tem a contrapartida, agora a gente paga muito e não se tem nada. Então é lamentável, então fica aqui meu registro, meu 1 minuto de silêncio contra o pacote da maldade que o senhor governador Paulo Câmara enviou para a Assembleia Legislativa, que vai refletir no bolso do cidadão pernambucano. A todos um bom dia, que Deus abençoe o Recife e a todos nós. Vereador Renato, entendi nas palavras de Vossa Excelência a solicitação da realização de 1 minuto de silêncio. Não? Foi só o protesto. Ok. Convido agora o vereador Davi Muniz. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa, muito bom dia. Senhor presidente, eu começo a minha fala nessa tribuna parabenizando o governador, o deputado estadual Heriberto, pelo convite que foi feito ontem. Tive o prazer de entrar naquela casa, junto com alguns vereadores. E também parabenizar o nosso vereador Eduardo Marques, que hoje se encontra como prefeito, que hoje de manhã nos recebeu lá na prefeitura da cidade do Recife, junto com os outros vereadores. Eu subo à tribuna, senhor presidente, para falar ainda sobre o projeto do aplicativo, onde a Comissão de Legislação e Mobilidade reprovaram o projeto que o vereador Aerto Luna fez a emenda, que era o estudo da cidade sobre a mobilidade, aonde o prefeito Geraldo Júlio, a prefeitura do Recife, iria dar ao povo recifense o levantamento se realmente cabe tanto aplicativo nessa cidade. Eu volto a dizer que a gente não tem lado de aplicativos, nem táxi.
mas a nossa preocupação é sobre a mobilidade, Jairo Brito. Vereador, hoje, da Várzea para a Prefeitura do Recife, a gente tirou 1h30. O povo cidadão ia até nas mãos o direito do estudo de saber se cabe mais carro ou não. O que se enxerga, o que se está vendo é o interesse pessoal de empresários querendo colocar vários aplicativos. Hoje lança um aplicativo chamado VaptVupt, mais um aplicativo. E se a falta é de táxi, por que a gente não coloca mais permissão para que possa ter mais táxi na cidade do Recife? Eu quero dizer ao vereador que me antecedeu, Renato Antunes, que, diferente do vereador, eu fui procurado pelo prefeito Geraldo Júlio, já depois das eleições, para conversar sobre política. Agora, semana passada, inclusive, sobre a escola de Nova Morada. Nós estamos atentos àquele projeto onde as crianças precisam de um lugar melhor para estudar. E aí, senhor presidente, a gente fica preocupado sobre o projeto dos aplicativos por conta, no momento de desemprego, que todo mundo sabe, que se diz a desculpa é o desemprego, que existe tanto para os aplicativos quanto para os táxis. Vamos dar emprego a uma pessoa, tirando o que já tem. Então, isso tem que ter sim um estudo. Vai vir para plenário, o vereador Ayrton Luna vai pedir vista desse projeto para se a casa voltar, para que possamos, com muita inteligência, com consciência, saber que precisa ter limitação. Existe a limitação do transporte complementar, vereador Maguari. Você já pensou se não tivesse? Voltaria os combeiros novamente. Existe a limitação do táxi. Então a cidade do Recife vai encharcar, como já está encharcado, de tanto pardal. A gente não pode se andar na cidade do Recife e sequer se desviar um momento que é multado. O transporte escolar não consegue chegar mais no horário às crianças. Me reuni com eles a semana passada e está aí a mobilidade encharcada da cidade do Recife. É a pior mobilidade do Brasil, a capital do Recife. Isso quem diz é os estudos. Não se querem fazer o estudo porque sabe que vai dar positivo. E o mais interessado nisso são pessoas que estão fundando aplicativos para acabar com a cidade do Recife. É um em cima do outro agora. Então peço aos vereadores que tenham consciência, quando forem votar, analisem, pesquisem e possamos votar pela igualdade da nossa cidade, tanto os aplicativos quanto os dos taxistas. Grande abraço, professor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o pequeno expediente, encerro solicitando ao secretário que anuncie o resultado que consta do painel referente à chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 20 vereadores e vereadoras. A presença registrada no painel indica quórum suficiente para aprovação das matérias constantes da ordem do dia. Como não há prolongamento do expediente, peço ao secretário que, iniciando a ordem do dia, faça a chamada das matérias nela constante. Discussão única dos requerimentos 5.411, 5.412, 5.413, 5.414, 5.415, 5.420, 5.421, 5.422, 5.424 e 5.425, todos de 2018 e todos de autoria do vereador Ayrton Luna. Coloco todos em discussão. É encerrada a discussão. Em votação, os contrários se pronunciem. Aprovados os requerimentos.
Discussão única dos requerimentos 5.416, 5.417, 5.418 e 5.419, todos de 2018 e todos de autoria do vereador Davi Muniz. Igualmente, coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovados. Discussão única do requerimento número 5.423, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. O silêncio indica aprovação. Discussão única dos requerimentos número 5.426, 5.427 e 5.428, todos de 2018 e todos de autoria do vereador, ou 5.429, 2018, todos de autoria do vereador Marcos de Bria. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os contrários se pronunciem. Aprovados os requerimentos. Discussão única do parecer número 543, 2018, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei número 102, de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco o parecer de redação em discussão. Como ninguém quer discutir, encerra a discussão, coloco em votação, os contrários se pronunciem. Ninguém se pronunciando, está aprovada a matéria. Encerrada a matéria constante da ordem do dia. Prolongamento da ordem do dia. Requerimento de número 5.507, 2018, de autoria da vereadora Michele Collins. Requeremos à mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja reservado o plenário da Casa de José Mariano para a realização de reunião solene do próximo dia 10 de dezembro, a partir das 18 horas, visando comemorar o Dia Internacional de Direitos Humanos e homenagear a Academia Brasileira de Ciências Criminais e demais entidades e pessoas que atuam na área de direitos humanos. Desconhecimento dessa decisão desta Casa Legislativa ao presidente da Academia Brasileira de Ciências Criminais, professor Mestre Cristiano Carrilho, com endereço na rua Dom Bosco, 1308, Rua Boa Vista, no bairro da Boa Vista, Recife, Pernambuco. Com conhecimento de todos do interteor do requerimento, coloco em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os que concordam, permaneçam em silêncio. Aprovado. Requerimento 5506 de 2018, de autoria também da vereadora Michele Collins. Requeremos à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja reservado o plenário da Casa José Mariano para a realização de reunião pública no próximo dia 10 de dezembro, a partir das 9 horas, em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos e aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Com o conhecimento do teor do requerimento no prolongamento do expediente, coloco em discussão. Como ninguém quis discutir, encerra a discussão, coloco em votação. Os que concordam permaneçam em silêncio. Aprovado o requerimento. Encerrado o prolongamento da ordem do dia, por não haver mais nenhuma matéria, passo ao grande expediente, convocando o único vereador inscrito, vereador André Regis. Declino, senhor presidente. Declinando o vereador e não havendo mais nenhum outro inscrito para o grande expediente, nem para o tempo de liderança, nem explicações pessoais, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião da segunda-feira, que será solene às 10 horas da manhã, segunda-feira, dia 11, em homenagem ao Dia dos Conselheiros Tutelados do Recife. Está encerrada a sessão desta data.